Sejam bem-vindos todos e todas a este grandioso evento, que é o primeiro Congresso Internacional Online de Educação Profissional, Territórios e Resistências. Eu sou o professor Jucimar Pereira dos Santos, sou da cidade de Ribeira do Pombal, no estado da Bahia, Brasil, região do semiárido. Atuo na educação profissional há praticamente 22 anos e, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aos organizadores deste evento, em especial ao professor Heron, do Instituto Federal da Educação, do IF Baiano, lá de Serrinha, justamente pela irreverência em pensar este evento, nos brindar com este evento, em um tempo assim tão sombrio como esse que estamos vivendo. Não só pela questão da pandemia, da Covid-19, mas também pela própria conjuntura, pela própria situação pela qual nós aqui do Brasil estamos passando. E ao parabenizar os organizadores deste evento, eu tenho a certeza que vai possibilitar a cada um de nós a partilha de conhecimentos e saberes. Então eu preparei um roteiro de fala. Só que esse roteiro de fala depois vai ser disponível, eu acredito que no e-book, nos anais do evento. Mas este evento é um evento de fato tão caro para todos nós, que estamos vivendo, como eu falei, este momento de desmonte das políticas públicas no Brasil, assim também como as consequências negativas trazidas pela pandemia da Covid-19, que em tempos sombrios nos convida a repensarmos a vida, os valores humanos, sociais e culturais, as ações humanas, a educação. Então, nesta minha participação, eu trago uma reflexão acerca da educação profissional e tecnológica intercultural e o pensamento de Paulo Freire. E este momento representa para a minha pessoa um momento assim histórico, pois falar de duas questões essenciais nesse tempo: o pensamento de Paulo Freire e a interculturalidade. Pois bem, ao tratarmos das questões de Paulo Freire, temos a honra de ser o educador nordestino e grande revolucionário da educação a nível de mundo, e que infelizmente nos dias atuais vem sendo tratado da pior forma possível pelos que ocupam o poder na atual conjuntura brasileira, mais precisamente na esfera do governo federal, a exemplo do próprio Ministério da Educação, onde os seus representantes institucionais insistem em dizer que o caos da educação brasileira é culpa de Paulo Freire. E aí, no primeiro momento, nos causa uma grande indignação, pois sabemos perfeitamente, se de fato o pensamento de Paulo Freire tivesse sido trabalhado dentro da educação brasileira, com certeza nós não estaríamos vivendo esta situação atual, uma vez que o princípio maior de Paulo Freire é a educação como prática da liberdade, o título de uma de suas obras. Mas não é só isso, não. Ao trazermos a reflexão sobre a importância de Paulo Freire para a educação, em especial a educação profissional e tecnológica, no primeiro plano, nos perguntamos: quem de fato está frequentando as unidades escolares e os cursos da educação profissional e tecnológica no Brasil? Como tais cursos são implantados e procurando alcançar quais objetivos? Quais os impactos positivos que temos no contexto da EPTI brasileira a partir do desenvolvimento dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, dos cursos subsequentes, ProEja e outras modalidades na vida de brasileiros e brasileiras? Que possibilidades de mudança de vida esses cursos têm oportunizado a essas pessoas que fazem parte dessas propostas de trabalho? Quais saberes e conhecimentos são construídos, reconstruídos, emancipados, transformados, vivenciados? Num questionamento maior: quais são os sujeitos que fazem parte da educação
profissional e quais são os percursos formativos vivenciados por todos e todas que fazem parte desta experiência educativa, sejam estudantes, professores e professoras, comunidades, sujeitos de práticas culturais diferenciadas que formam o grande mosaico que é a vida. Então, ao refletir sobre as questões da educação profissional e tecnológica intercultural e o pensamento de Paulo Freire, tema central desta fala, sirvo-me das experiências em sala de aula desenvolvida com estudantes do curso técnico agropecuária no Centro Territorial da Educação Profissional do Semiárido do Nordeste 2, localizado na cidade de Ribeira do Pombal, Bahia, onde, dirigindo-me aos estudantes de uma referida turma no ano de 2013, perguntava a esses estudantes o que elas compreendiam por território, territorialidade e semiárido. Por quê? Porque nós estávamos dentro de uma unidade escolar, que é uma antiga escola agrotécnica estadual e que foi transformada no Centro Territorial da Educação Profissional do Semiárido do Nordeste 2. E dentro desse nome conhecido como CETEP Semiárido Nordeste 2, vem justamente a questão maior, de perguntar o que é território, o que é territorialidade e semiárido, né? E para minha surpresa, né, não tinha um entendimento claro por parte dos estudantes, o que me provocou a tomada de um caminhamento no que dizia respeito a provocá-los, relatando as suas experiências enquanto filhos e filhas de produtores rurais, e de como estes faziam a conexão entre os conhecimentos e saberes construídos na escola e os conhecimentos e saberes vivenciados e construídos em suas práticas como jovens agricultores e seus familiares em suas comunidades. A partir desta provocação, utilizando-se dos pressupostos teóricos metodológicos freirianos, onde a escuta sensível foi o ponto de partida em procurar entender o lugar onde se vive, sua cultura, modos de viver e sobreviver, na clássica afirmação de Freire, que antes de fazermos a leitura da palavra, é necessário que façamos a leitura de mundo. E que leituras eram possíveis a partir da realidade vivenciada por cada um de nós naquele momento, onde os questionamentos estavam em torno das palavras geradoras: território, territorialidade e semiárido. Partiu-se então do desenvolvimento de uma proposta de trabalho junto com os estudantes e que envolvesse os estudantes na desconstrução do olhar pejorativo que existia em relação às pessoas do campo, das pessoas do sertão, do semiárido, sempre vistas pelas pessoas do meio urbano e de outros lugares também, como pessoas incapazes, atrasadas, sem conhecimentos, analfabetas, despossuidoras de cultura e que só serviam e continuam servindo de mão de obra barata para, abre aspas e fecha aspas, os donos do poder em uma região de direitos negados como a nossa do Semiárido Nordeste 2, fruto do processo histórico de povoamento dessas terras, existindo a presença de latifundiários, expulsão de povos indígenas de seus territórios tradicionais, alto índice de analfabetismo e práticas colonizadoras, a negação, né, das relações étnico-raciais, né, do ser negro, do ser índio, né, do ser do campo. Então, ao desenvolver a proposta de trabalho, eu procurei refletir sobre a contradição que Freire traz na pedagogia do oprimido, né? A contradição, opressores e oprimidos, numa perspectiva de superação através de práticas decolonizadoras, não no modismo, né? Mas assim, o que é de fato, o que é que a literatura, o que é que esse imaginário do entorno traz sobre essas comunidades do campo, e a partir dali, com a gênese de tudo isso, né? E uma das coisas assim fortes foi trabalhar as questões epistemológicas, essa questão do conhecimento dos saberes, procurando fazer no primeiro momento uma análise da conjuntura
para entender como funciona a sociedade, essa sociedade que a gente vive aqui de Ribeira do Pombal e em torno, e seus aspectos, né? Então, como é que essa sociedade funciona nos aspectos sociais, históricos, político, econômico, cultural, religioso, etc., para a gente compreender. Então, fazer essa análise da conjuntura. E a partir daí, né, após essa análise da conjuntura, nós empreendemos os esforços para fazer um estudo aprofundado a respeito da história do semiárido. Como foi que o semiárido surgiu na realidade? E esse estudo, né, foi feito valendo-se de textos teóricos referentes a esta temática e, posteriormente, textos referentes às questões de território e territorialidade, sempre numa perspectiva de construção de conhecimentos e de novos conhecimentos. Então, esse processo, a ação da reflexão da ação. De que lugar que nós estamos falando? Né? Então, quando se permite isso para uma turma de jovens, né? Então, de que lugar que estamos falando? Os princípios freirianos presentes na Pedagogia do Oprimido, obra clássica de Paulo Freire, o homem como ser inconcluso, a dialogicidade, a relação homem-mundo, estiveram presentes em todo momento no desenvolvimento dessa proposta de trabalho e possivelmente nas demais propostas desenvolvidas por minha pessoa, no contexto da educação profissional e tecnológica no CETEP Semiárido Nordeste 2, vencendo os obstáculos oriundos de uma sociedade excludente, construída na ótica do modo de produção capitalista. Né? Interessante, a galinha vem até cantar aqui, anunciar que já cumpriu com sua missão do dia, né? Que pôs um ovo. Então nos brinda com o canto da galinha, já que eu estou aqui na comunidade do campo. Né? Eu estou usando máscara justamente porque aqui ainda estamos convivendo com um índice muito grande de contágio, né, do Covid, da Covid, e então o uso da máscara até porque aqui circulam algumas pessoas. Dessa forma, ao desenvolver tais propostas, né, essas propostas que comecei a desenvolver, e assim, que não foi uma ideia comprada por todos os meus colegas, infelizmente, da escola, isso ficou restrito a um grupo pequeno de professores, estabeleceu-se um profícuo diálogo com as questões da interculturalidade, também rompendo com essa perspectiva de modismo, né? Porque assim, hoje fala-se muito de educação intercultural, mas o que é de fato essa interculturalidade? E aí nós fomos para as questões da interculturalidade crítica, onde, de acordo com as pesquisas da professora doutora Ivanilde Apoluceno de Oliveira, da Universidade Estadual do Pará, UEPA, ela nos diz que é em Paulo Freire que temos a gênese da educação intercultural no Brasil. E aí a professora Ivanilde, ao afirmar isso, dentro desta perspectiva e bebendo na fonte, né, do que ela traz, inclusive a obra dela, né? Então nós temos aqui, né, então essa obra, né, de Paulo, que é justamente Gênese da Educação Intercultural no Brasil, né? Então a obra da professora Ivanilde. Então, bebendo aqui nessa fonte, podemos dizer que as palavras da educação intercultural consideram-se a diversidade de sujeitos e de cultura, a relação entre os saberes, a relação dialógica entre os sujeitos, corroborando assim com os pensamentos de Freire, porque aí nós temos um rompimento, que é justamente aquela visão hegemônica, né, das questões, como é posto o currículo, como é construído o currículo e as propostas curriculares, não só da educação profissional e tecnológica, como também da educação básica brasileira, né, na escola. Então, a invisibilidade das pessoas, né, então a gente vê realmente, né, o que é que está por trás, os princípios ideológicos, né, que estão, né, de princípios hegemônicos que estão por trás, e ao refletirmos, né, sobre esses elementos, né, que diversidade de sujeitos e de culturas, né? Então nós vivemos essa diversidade de sujeitos e de cultura, a relação entre os saberes, né? Então, com Boaventura de Souza Santos fala lá da ecologia de saberes, né? Então a gente precisa refletir sobre essa questão da epistemologias, como é que esse saber de fato é construído, é vivenciado. Então essa relação dialógica entre os sujeitos, então não na verticalidade das coisas,
né, mas assim nas rodas, nos círculos, né? Então Paulo Freire trabalha muito essa questão do círculo de cultura. Isso nós vivenciamos lá nas propostas de trabalho, né? Ouvir o outro, essa relação do outro, estar com a comunidade, né? Ainda segundo esta autora, Paulo Freire traz para debate a interculturalidade de forma explícita em suas obras dos anos 90 e póstumas nos anos 2000. Estas, em sua maioria, organizada por Ana Maria Araújo Freire, entre as quais destacam-se Pedagogia da Esperança, né, 1993, Política e Educação, 1993, Pedagogia da Autonomia, 1997, Cartas a Cristina, 1994, Por uma Pedagogia da Pergunta, que é de 1985, Pedagogia da Indignação, 2000, né, no ano 2000, Pedagogia dos Sonhos Possíveis, do ano 2001, Pedagogia da Tolerância, 2004, Pedagogia do Compromisso, do ano de 2008. Inclusive, essa Pedagogia do Compromisso, né, então essa Pedagogia do Compromisso é uma obra assim organizada pela Ana Maria Araújo Freire e que nesse momento nos incita realmente a não desanimarmos, né, diante desse processo aí de luta. A professora Ivanilde Apoloceno afirma, ela traz a seguinte afirmação: entretanto, considero que na gênese do seu pensamento educacional, desde as suas primeiras produções, a interculturalidade está presente em torno de algumas categorias fundantes. Então, como é que a interculturalidade, a partir das categorias fundantes que Paulo Freire apresenta em todas as suas obras? Oprimido, cultura, invasão cultural, síntese cultural, diálogo, autonomia, bem como em algumas questões levantadas no debate sobre o multiculturalismo, entre os quais a diferença, a identidade cultural, relações de gênero e raça, a tolerância, entre outras, substanciadas em sua tese Unidade na Diversidade, em que trata sobre a diferença de classe, gênero e etnia. Então a gente compreende, né, porque foi vivenciado isso na prática, e aí essa vivência que foi, né, feita na prática com esse grupo de estudantes, né, do curso técnico agropecuária, e que depois, no desenvolvimento das propostas subsequentes também, de 2014, 2015, 2000, então, seus projetos, as suas atividades de pesquisa. Então, todo o arcabouço teórico de Paulo Freire continua sendo pautado, inclusive, na assistência técnica e extensão rural, né, para compreendermos quem são esses sujeitos que estão fazendo parte disso tudo, num outro modo de produção, né? Então a gente valoriza aqui muito o modo de produção associativista, né? Então as associações, o modo de produção da agricultura familiar. A gente bebe muito na fonte lá dos Saberes da Terra, que tem um material que foi para o Jovem Campo, né? Inclusive foi elaborado pela Universidade Federal de Pernambuco, e tem assim teve uma assessoria do nosso saudoso João Francisco de Souza, né? Então, e aí dentro desses princípios, nesse percurso formativo dos Saberes da Terra, do Projovem que é os Saberes da Terra, que é todo freiriano, então eles mostram, né, como é que esses conhecimentos são construídos a partir dessas realidades do campo. E aí o que é que acontece? A gente traz esses princípios, por isso que considera essa educação, essa prática dessa educação trabalhada, nessa educação profissional, trabalhada na perspectiva freiriana, trabalhada no diálogo constante com a interculturalidade, porque não podia ser diferente, né? Então a gente rompeu com esses paradigmas hegemônicos, né, com esses modelos hegemônicos verticalizados de produção do conhecimento, e fomos para uma outra perspectiva, né, das questões pós-estruturalistas, de entender o currículo como esse espaço mundo que está aí,
né, o currículo, essas leituras de currículo, né, um currículo que é vivenciado na luta e na resistência do povo. Então, dentro dessas reflexões, o percurso realizado até o presente momento em construir uma proposta de trabalho na educação profissional e tecnológica, né, tomando como referência o teórico de Paulo Freire, a meu ver, e levando em consideração as experiências vivenciadas em sala de aula, enquanto professor dessa modalidade de ensino, é necessário e urgente, né? Então, por que é necessário, né? Porque ao debruçarmos sobre tal referencial teórico, iremos estruturar toda a prática pedagógica em um outro paradigma pedagógico, né? Como afirma Miguel Arroyo, no ano de 2009, onde diz o seguinte, onde retomar o pensamento de Paulo Freire será uma oportunidade para colocar-nos uma interrogação radical dos oprimidos e de suas pedagogias. Então, Miguel Arroyo, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, em seu livro, né, Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, aí nos convida também, né, iluminados pelo pensamento de Paulo Freire, a repensar essas nossas práticas e perguntar assim, quem são esses sujeitos que estão aí? Né, o desempregado, o desiludido. Mas não é só, a gente tem que entender essa relação, né, o Paulo Freire mesmo, isso lembro-me perfeitamente, né, quando Paulo Freire faleceu, que saíram os noticiários, né, da morte de Paulo Freire, né, então, Paulo que dizia assim, que Paulo Freire, o educador brasileiro que morreu sendo contra o sistema capitalista, e a gente precisa compreender justamente isso, né. Então a gente precisa retomar o pensamento de Paulo Freire de forma aprofundada, porque uma das coisas, por exemplo, esse trabalho que eu venho fazendo, a primeira coisa que eu fiz, adquirir todas as obras dele, né, já conhecia, fazer releituras, entrar em contato com grupos de pesquisa, com universidades que estão estudando de fato Paulo Freire, conhecer outras instituições que estão fazendo uso de Paulo Freire, para a partir daí desenhar essa proposta, né, nessa perspectiva que não tem nada pronto. E aí, esse retomar o pensamento de Paulo Freire numa perspectiva, né, numa perspectiva de resistência a toda forma de opressão presente em nossa sociedade brasileira, né? Então, toda forma de opressão. Então, retomar o pensamento de Paulo Freire será essa oportunidade, né, de trazermos essa perspectiva de resistência a toda forma de opressão. Começando justamente por essa nossa forma de organização, enquanto docentes, enquanto funcionários, enquanto cidadãos, né, refletir, trazer realmente o que é essa cidadania, né, o que é a democracia, né, então esse processo de luta, né, quando o próprio Paulo Freire foi exilado em plena ditadura militar, isso nos inspira muito, né, para compreender essas questões, né, porque assim, Paulo Freire não é só você, eu estou trabalhando com o pensamento de Paulo Freire apenas na questão teórica, não, a gente é uma grande transformação, né, uma grande luta, né, a luta de classe, né, essa luta de classe como vem se trazendo, né, quando você revisita também os outros teóricos, né, nessa outra forma, né, de fazer a educação anticapitalista, neoliberal, né, neoliberal capitalista. Então, entender como modo de produção capitalista, né, então retomar o pensamento de Paulo Freire, é entender como o modo de produção capitalista vai interferir diretamente nos processos educacionais e culturais dos povos. E quais são as estratégias que podemos desenvolver para o enfrentamento em relação a tais intervenções perversas do sistema neoliberal, que já foi tanto discutido, estudado, refletido nos vários espaços de formação e de diálogo, como universidades, encontros e cursos de formação inicial e continuada para professores. Pois o que está em jogo é, de fato, o enfrentamento dos processos hegemônicos na produção do conhecimento e do saber. E o que é que esse processo faz? Então ele vai o quê? Ele vai inviabilizar, então ocorre a inviabilização dos saberes tradicionais,
na perspectiva de revisitar os princípios da educação popular desenvolvida por Paulo Freire. Que possamos, em diálogo com o que se concebe a interculturalidade crítica, nos aportes freiriana, como foi citado anteriormente, em sintonia com os estudos dentro desta mesma temática intercultural. Então, quem hoje se discute interculturalidade aqui no Brasil, essa interculturalidade crítica, né? Quem é que se discute? Então, temos o Reinaldo Fleury, Vera Candor, Caterino Walsh, que já é lá do Equador, Fidel Tubino do Peru, Jorge Gaché do Peru. Então, na certeza maior, de que o caminho se faz ao caminhar. A luta, a resistência, a diversidade entre os povos, o diálogo constante são as bases para a construção desse processo educativo na educação profissional e tecnológica, num outro paradigma pedagógico e num outro modo de produção. Quiçá tenhamos sempre a coragem de mantermos acesa a chama da lamparina necessária a nos alumiar pelos caminhos da escuridão que nos encobre neste exato momento. E que a educação com prática da liberdade não seja uma utopia, como alguns preconizam, mas a certeza de chegada na esperança de fazer do sonho o alimento que nutre homens, mulheres, jovens, crianças, idosos e idosas de uma sociedade brasileira que clama no sentido amplo por um outro caminhar. A educação enquanto ato político e libertador, como nos brinda Zé Vicente, quando ele diz que vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem, a certeza do irmão, Reinaldo do povo, né? Reinaldo do povo. E o que é que nos aprendemos nesse momento? Né? Quais são as aprendizagens, né, que nós tivemos ao trabalhar o pensamento de Paulo Freire? O que é que nós continuamos aprendendo, né? A necessidade de permanecermos resistentes e lutando, de acreditarmos, como ele vai falar, você sai de pedagogia do oprimido de mais de 40 anos atrás, e que você lendo, trazendo isso para o contexto hoje do século XXI, né, 2020, é praticamente como se estivesse assim, olhando para a realidade que a gente está vivendo, a realidade nua e crua, mas também fazer justamente essa pedagogia da esperança. Né? Então, essa pedagogia da esperança, a educação enquanto ciência, enquanto espaço de construção e reconstrução de saberes e conhecimentos, sempre na perspectiva do sujeito. Não falo aqui do aluno, como Paulo Freire coloca, né? Ele não vai trabalhar aluno, ele vai trabalhar o aprendente. Então, essa aprendizagem, essas ensinagens, porque a gente vai continuar criticando e vencendo essas práticas da educação bancária, né, que tão defendida por e tão presente, né, nas escolas brasileiras e nas escolas mundiais aí, essa educação que na realidade esses princípios hegemônicos, né, como a gente viu, o que é o conhecimento? Então, o conhecimento sempre é o conhecimento macho, sempre é o conhecimento branco, sempre é o conhecimento loiro de olhos azuis. E aí a gente não revisita a África, apesar de termos duas leis, né, aqui no Brasil, a 10.639/03, a 11.645/08. Então a primeira é para trabalhar a história e cultura dos povos africanos da África, né, na educação básica, no ensino superior. E a segunda, né, a 11.000, trabalhar a história e cultura dos povos indígenas. Só que essas também trabalhar a história e cultura dos povos indígenas na educação. Só que essas duas leis, elas não caíram de paraquedas, elas vêm da luta de um povo. E por que eu estou falando disso? Né? Porque na época do governo Lula teve um estudo muito interessante sobre os afrodescendentes na educação profissional. Quem eram esses afrodescendentes? Então, a Secretaria de Ensino Técnico, a CETEC, do MEC, inclusive lançou uma publicação, distribuiu essa publicação, e foi muito importante essa publicação, para refletirmos sobre os negros e as negras que estavam frequentando e que estavam participando
né, desses cursos de educação profissional tecnológica, seja ProEja, seja o subsequente, seja o integrado ao ensino médio. Depois, a própria CETEC fez um documento para trabalhar educação profissional e povos indígenas, né, pelo ProEja. E são experiências que todas elas vêm trazendo realmente. E aí eu me inspirei também nesse material para começar a trabalhar Paulo Freire, né, nesse retorno que eu tive em 2013, que eu tive o retorno para a educação profissional, né, que eu estava na gestão de uma escola indígena e que eu volto justamente para poder fazer esse trabalho com a educação profissional e que eu fiz a opção de trabalhar para o Paulo Freire. E essa opção foi justamente a educação com prática da liberdade. Porque assim, não é você ficar somente nos aspectos teóricos, mas eu precisava de fato, e preciso mais ainda, de fato, caminhar consciente, de forma consistente, com pensamento brasileiro. Paulo Freire nos inspira a isso, né? Então Paulo Freire nos inspira. Então, se você pega todas as obras de Paulo Freire, então você tem praticamente um embasamento teórico para a educação infantil, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano, né, do ensino médio na universidade. Então, Paulo Freire nos inspira a trabalhar mais essa perspectiva do sujeito. E aí eu sempre digo assim, se você vai para a estrutura da língua portuguesa, então quem é o sujeito? É aquele que pratica a ação, é aquele que sofre, né, os efeitos de uma ação. Então, quando Paulo Freire trabalha essa perspectiva do sujeito, né, quando ele vem nos mostrando quem são os oprimidos, essa relação dos oprimidos e dos opressores, e como é que a educação em si, durante muito tempo, e continua fazendo justamente isso, como é que essa educação ela tem oprimido cada vez mais pessoas, né? E como é que isso, qual seria o outro caminho? Então Paulo Freire vai nos dar realmente esse aporte teórico. E aí, dentro dessa educação profissional tecnológica, na perspectiva intercultural, o que me inspira a trabalhar com o pensamento de Paulo Freire é justamente vencer aquela ótica do mercado, né? Porque educação profissional não é trabalhar na ótica do mercado, né? Então é trabalhar realmente na formação do ser, né? Então nós estamos trabalhando nesta formação do ser para que a partir desse conhecimento, dessa relação dialética e dialógica, né, que possamos caminhar, né, compreender, entender qual é o outro sentido da vida. Finalizando, né, esse meu momento, que possamos cada vez mais entender e compreender essa necessidade urgente de trazer e construir o pensamento de Paulo Freire na educação profissional e tecnológica. Então desejo assim sucesso a todos, agradeço mais uma vez pela oportunidade que estou tendo e que possamos construir propostas pedagógicas dentro da educação profissional e tecnológica que caminhem por esse princípio de vencer, de combater o pensamento hegemônico capitalista, né, de que tanto exclui, mas a gente entender outras formas de trabalhar os conhecimentos e os saberes. Muito obrigado a todos.